Olha aí, meu amigo, como bem sabemos, o Lula tá muito desesperado com esse negócio do preço dos alimentos. Tá beleza, o povo brasileiro também tá desesperado porque o salário não dá conta da alta dos preços, uma coisa absurda. Mas o Lula sabe que esse é o grande calcanhar de Aquiles do governo dele. E, aliás, faço um parêntese logo aqui de cara. Eu falo esse termo calcanhar de Aquiles do governo Lula em relação ao preço dos alimentos tem meses já. Agora a grande mídia começou a usar isso de forma recorrente. Acho engraçado. Será que estão assistindo o meu canal? Não sei, né? Mas enfim, o Lula falou que vai tomar mais medidas drásticas para baixar o preço da comida. Ele já anunciou um pacote, aliás, o Alckmin anunciou para ele um pacote de medidas que não vão servir para nada. Eu já falei disso aqui no canal, já expliquei por que isso é completamente inútil. Mas o Lula segue nessa história. Mas apenas para a gente entender o quão ruim é esse papo que o Lula falou aí para zerar o preço aqui dos alimentos, diminuir a taxa de importação, isso representa 1% apenas, impacto em 1% do que o Brasil importa. Ou seja, meu amigo, isso aqui tem uma repercussão muito, mas muito limitada. É apenas populismo, é para o cara dizer que está fazendo alguma coisa. Vamos conversar então sobre esse assunto, ver essa preocupação do Lula, por que ele está sentindo a água batendo no bumbum, é uma grande verdade. Outra pesquisa de opinião que saiu por aí, falei em outro vídeo aqui do canal, que não sei se sai antes ou depois desse, mostra que a popularidade do Lula segue em queda. Vamos falar disso tudo, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Lula esteve lá em Minas Gerais, hoje, sexta-feira. Eu acho que foi no evento lá do MST que ele ia fazer uma liberação de casas, de assentamentos, e um negócio assim que era em Minas Gerais mesmo, mas eu não me recordo em qual cidade que era. Salvo engano, é lá mesmo nesse evento do MST. Então ele falou que pode tomar medidas drásticas nesse sentido, né? Aqui o que ele falou. O preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. Brigar com quem, meu amigo? Você tem que brigar com o seu governo, que é o culpado disso aí. Não é ficar terceirizando a culpa para os outros, para o produtor, para o lojista, quem quer que seja. Para de ser mané. A culpa é do governo, simples assim de entender. A gente quer encontrar uma solução pacífica sem nada, mas se a gente não encontrar, aí vem a ameaça. É claro, Lula gosta de ameaçar, né? A gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida mais barata para a mesa do povo brasileiro. Interessa mesmo, Lula. Então para de quebrar o país, para de fazer expansão fiscal para o real parar de perder valor. E aí os preços vão se estabilizar. É só parar de quebrar o país. É simples, basta você querer, Lula. Queira e faça. Aí sim vai ter comida mais barata na mesa do povo brasileiro. Não é fazendo ameaças, obviamente, né? E aí, o Lula não citou, né, nomes aqui, mas falou que tem um responsável pelo aumento dos preços, né? O tal do atravessador aqui no meio, né? Ele falou aqui que a caixa com 30 dúzias do produto estava com preço estável em 2023, 2024, até o começo de 2025, depois disparou. Não é bem assim, né? Mas, enfim. E aí ele falou que entre produtor e consumidor deve ter muito atravessador, né? Gente que mete o dedo no meio da gente. Ah, meu Deus. Ó, lá ele aqui, né? Gente que mete o dedo no meio de você, Lula, né? No meio do povo brasileiro, não. Para com isso, né? E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso numa boa. Quem é que meteu o bedelho e chutou a bola pra cima. Sabe, nós precisamos jogar rasteiro. Precisamos jogar com a bola no chão. Enfim, é bobagem. É apenas bravata do Lula para ele engrossar o tom. Parecer que ele está mais interessado em enfrentar esse tema de alguma forma, alguma ação do governo que vai ser tomada, alguma ação mágica, inovadora que vai ser tomada para salvar o Brasil e salvar o pobre da alta de preços. Não vai adiantar de nada, isso aqui é uma grande bobagem, uma grande besteira. Tem aqui a lista das coisas que eles falaram lá, né, dos itens que agora vão ser contemplados pela medida de isenção da alíquota do imposto, alguns com uma alíquota muito grande de fato aqui. Só que isso é pouco relevante, né? É 1% do volume das importações de maneira geral aqui que o Brasil faz.
pouco relevante no fim das contas, o impacto é muito pequeno nos preços e esse não é o problema, né? É engraçado o governo assumindo, né, que imposto é um problema, imposto aumenta o preço dos produtos, assim como o governo também no anúncio do pacote dele de medidas flexibilizou as regras sanitárias, dando a entender também que regras sanitárias mais rígidas encarecem os produtos. É engraçado, é divertido ver isso. Mas funcionar na prática não vai. Isso aqui não faz a menor diferença e nada do que o Lula está falando aqui também não faz diferença. Os economistas aqui também falam que essas medidas do Lula, eles olham com ceticismo para isso, não vai funcionar e há aquela situação ainda, né, de você ter uma queda, né? Ele falou aqui, o pessoal fala do azeite na lista de produtos com redução de imposto, né, que é um item que nem é tão básico assim de maneira geral. E bem, o que acontece é que você tem a situação do ciclo fiscal, que ele fala aqui ainda, né, que renúncia fiscal, o governo vai arrecadar menos, e aí, de onde que vai vir essa grana para compensar, né? Como que isso vai funcionar? Ele falou que é um cobertor curto de ciclo fiscal, aqui é um cara chamado André Braz, né, um economista, e ele falou o seguinte, né, que você tentando resolver um problema, o governo tentando resolver um problema, acaba criando outro problema muito pior nessa história. É claro, isso sempre acontece. Quanto mais intervenção do governo, pior fica o cenário de maneira geral. Então aqui um outro cara, né, o Beto Saadia, da Nomos, né, diretor de investimento, falou o seguinte, que a solução para o problema da inflação no Brasil é óbvia, né? A inflação dos alimentos, não, aumento de preço dos alimentos, ela passa por um crescimento mais equilibrado da economia, com o PIB se aproximando do potencial, ou seja, sem gastança, sem aquele impulso fiscal do PIB que nós vimos nos últimos 2 anos, né? É o PIB se estabilizando naquilo que dá para crescer de fato aí, e pela adoção de políticas fiscais mais responsáveis. Por quê? Porque o câmbio vai ficar mais controlado e aí a gente não vai sofrer, seja com o preço dos insumos elevados em reais, seja com a demanda de itens brasileiros a serem exportados pelos gringos que estão comprando tudo barato aqui no Brasil, que é um problema que atinge o preço da carne, do café, de outros itens também de maneira geral, dos ovos agora principalmente, enfim, né? É o dever de casa econômico que tem que ser feito e todo mundo sabe disso, sabe? Todo mundo olha para isso e compreende claramente a origem do problema, menos o Lula. Aliás, eu acho que ele sabe sim qual é a origem do problema. O cara apenas quer ser demagogo, o que ele faz muito bem, por sinal, mentir, enganar as pessoas e dizer que tem inimigos imaginários. Vamos atacar os inimigos imaginários que estão fazendo os preços subirem. Não, a culpa da alta de preços é do Lula. Isso aqui não passa, meu amigo, portanto, de bravata, demagogia e, é claro, muito, muito desespero. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.